Grave acidente mata 6 pessoas e interdita a BR-116 em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Santa Catarina avança na aviação internacional. Estado termina 2025 ficando entre os 3 estados do país com maior movimentação de turistas, ficando atrás do Rio de Janeiro e São Paulo. Palcos do Verão Maior estão quase prontos. Shows nacionais gratuitos começam no dia 9 e prometem movimentar o litoral paranaense. A volta para casa. BR-101 Sul tem fluxo intenso no retorno do Réveillon. Concessionária projeta mais de 600 mil veículos nos próximos dias. Forte terremoto atinge Cidade do México. Sismo assustou moradores da capital nesse segundo dia do ano. Tragédia na Suíça. Autoridades trabalham para identificar vítimas de incêndio em festa de Ano Novo que matou cerca de 40 pessoas. E você vai ver ainda. Estrela do cinema visita a passagem de Rafah no Egito. Angelina Jolie avalia a situação humanitária em Gaza após a guerra. Essas e outras notícias a partir de agora no primeiro Pix News de 2026. Olá, boa noite, obrigado pela sua companhia. Um excelente 2026 para você. Pelo menos 6 pessoas morreram em um acidente entre um ônibus e uma carreta na manhã desta sexta-feira na BR-116 em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A colisão ocorreu em um trecho de pista simples no sentido norte da rodovia. Além das mortes, também há feridos e a estrada ficou boa parte do dia totalmente bloqueada nos 2 sentidos. A colisão frontal envolveu um ônibus da empresa Santa Silvana e uma carreta próximo à ponte sobre o Arroio Corrientes. 6 passageiros do ônibus morreram no local. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. O ônibus fazia o trajeto entre Pelotas e São Lourenço do Sul. Ele saiu da rodoviária às 10h30 da manhã com 19 passageiros e outros embarcaram ao longo do caminho. O número total de ocupantes ainda é apurado. No local do acidente, o que se vê é um trabalho contínuo das equipes de resgate e remoção. A pista foi interditada nos 2 sentidos. Durante o período da tarde, as filas passavam de 10 quilômetros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos 7 pessoas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Pelotas. Um dos feridos está em estado grave. A PRF orienta motoristas a utilizarem a RS 265 em São Lourenço do Sul como rota alternativa. O desvio vale tanto para quem segue em direção à capital quanto para o interior do estado. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. Equipes de resgate, guincho e inspeção seguem no local. A orientação é para que os motoristas evitem a região. E o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, anunciou nesta quarta-feira desta semana cerca de 5 milhões de reais em recursos para Balneário Barra do Sul, um município que decretou situação de emergência após ser atingido pelas fortes chuvas dos últimos dias. O anúncio foi feito durante visita ao município, acompanhado pelo secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, incluindo passagem pelo bairro Salinas, o mais afetado pelas chuvas. Do total anunciado, 4 milhões de reais serão destinados à limpeza e desassoreamento de 7,2 quilômetros do Rio Perequê, ampliando a capacidade de vazão e contribuindo diretamente para a prevenção de enxurradas e alagamentos no município. Assim como estamos fazendo em outras cidades, o governador Jorginho Mello autorizou a liberação de 4 milhões de reais para fazer limpeza e desassoreamento de 7,2 quilômetros do Rio Perequê. Uma ação importante que vai mitigar e minimizar em muito a questão das enxurradas e alagamentos por conta das chuvas fortes aqui na cidade. Além disso, o governador liberou mais 600 mil reais para a compra de um hidrojato para fazer a limpeza da tubulação, ou seja, tirar areia, lodo e sujeira que está dentro da tubulação para fazer com que a água vá para o rio já desassoreada. Então é uma ação importante, aqui investimento de 4 milhões e 600 mil reais. Muitas vezes nem todo mundo colabora como tem que colaborar, né? E vai muita coisa para os bueiros, vai lixo, vai isso, aquilo, e tem que limpar. A água, ela só quer ir para o mar.
Quando a gente tranca a passagem dela, ela vai para dentro da nossa casa, vai para dentro da nossa empresa e por aí afora. Então, o valor é 4.600.000, ajudando o nosso prefeito para que ele possa imediatamente fazer a compra, fazer a licitação para contratar a empresa. O secretário Mário vai dar uma assessoria nisso, para que eles contratem o mais rápido possível e a gente consiga amenizar isso. Porque senão vem ano e vai ano e vem ano e vai ano e sempre acontece. O equipamento de hidrojato, mencionado pelo secretário, vai permitir que a água das chuvas tenha escoamento adequado até o rio, evitando o retorno da água para as ruas e residências. Balneário Barra do Sul registrou 56 pessoas desalojadas e aproximadamente 1.200 residências atingidas pelas chuvas dos últimos dias. Paralelamente às obras, a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil realizou a entrega de itens de assistência humanitária, atendendo aos pedidos do município em um investimento de cerca de R$300 mil. O setor aéreo catarinense terminou 2025 no grupo dos estados com mais de 1 milhão de passageiros internacionais. O estado fica atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. A marca foi atingida no mês de outubro e, dessa forma, Santa Catarina passou a ser um dos únicos dos 3 estados do país com esse desempenho, ao lado de São Paulo e Rio de Janeiro. Somadas às movimentações de final de ano, as projeções indicam que o Floripa Airport deve alcançar 1,2 milhão de passageiros, um crescimento que chega a 580% se comparado a 2022, ano de recuperação do pós-pandemia. Mas o que é melhor, em 2026 já está planejado, já temos expectativa de dezembro deste ano de 25 a março de 26, em apenas 4 meses, recebermos 800 mil turistas internacionais. Ou seja, caminha para um ano de mais de 1,5 milhão de passageiros internacionais. Santa Catarina salta de 6º para 3º maior destino internacional do Brasil. Isso é a força do protagonismo que o governador Jorginho deu para esse setor, que era esquecido e que continua esquecido, lamentavelmente, na maioria dos estados. Os números de 2025 foram consolidados após a temporada de verão, com um número recorde de mais de 210 mil passageiros internacionais só no mês de janeiro. Também em janeiro foram registrados outros 2 recordes. No dia 19, o aeroporto de Florianópolis teve o maior movimento da história, com 20,4 mil passageiros. E em 25 de janeiro, recorde de decolagens de voos internacionais em um único dia, com 32 operações. O estado também investiu na aviação doméstica. Ao longo do ano foi instituído o GT da Aviação Regional, que preparou as bases para a elaboração do programa Voa Mais SC. Após a aprovação da Assembleia Legislativa, a expectativa é que entre em operação ainda em 2026, conectando os aeroportos locais e regionais do interior do estado com a capital Florianópolis e conexões com todo o país e mundo. A virada para 2026 foi marcada por um show de fogos na ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná. A queima durou cerca de 15 minutos e integrou as comemorações de Réveillon em várias cidades da região. Segundo a Polícia Militar, cerca de 2 milhões de pessoas passaram o ano novo no litoral do Paraná. A ponte de Guaratuba foi o cenário da queima de fogos que marcou a chegada de 2026 no litoral do Paraná. Os fogos foram instalados diretamente sobre a estrutura e seguiram critérios para não comprometer a obra. No meio da Baía de Guaratuba, a ponte ainda em construção se tornou ponto de referência para quem acompanhou a virada do ano, tanto da orla quanto de embarcações e mirantes da região. A apresentação teve um roteiro visual com diferentes efeitos ao longo da queima em um espetáculo sincronizado de luzes e som. Conforme a Polícia Militar, mais de 2 milhões de pessoas passaram o Réveillon nas praias do Paraná. Além de Guaratuba, houve apresentações simultâneas em Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba. Ao todo, 18 pontos de queima de fogos foram distribuídos pelo litoral.
Com 85% das obras concluídas, a ponte de Guaratuba tem 1.240 metros de extensão e previsão de entrega em abril de 2026. A estrutura vai substituir a travessia por ferryboat e deve agilizar a mobilidade entre Guaratuba e Matinhos, além do deslocamento de moradores e turistas. Belíssimas cenas, né? E os shows que prometem marcar a temporada de verão lá no Paraná começam no dia 9 de janeiro. Os palcos em que Alok, Luan Pereira e Country Beat irão se apresentar, dando início aos eventos musicais lá no litoral paranaense, estão sendo montados desde a metade de dezembro. E agora estão quase prontos para a diversão do Verão Maior Paraná 2026. Faltam apenas 7 dias para o início dos shows do maior programa de verão gratuito do Brasil, o Verão Maior Paraná. A população do litoral paranaense poderá curtir shows nacionais e internacionais com as 39 atrações previstas para esta temporada. Os palcos terão estruturas maiores do que as da edição passada, com reforço de som, iluminação e painéis de LED. A ideia é aprimorar a experiência do público, que novamente deve tomar as praias e as arenas montadas especialmente para a programação artística. O palco nas areias de Matinhos começou a ser montado no dia 17 de dezembro. Ele terá 45 metros de largura, 21 metros de altura e 23 metros de profundidade, dimensões superiores às de 2025. Outro avanço em relação à edição anterior é a tecnologia adotada para a festa. Entre as novidades estão o aumento no número de torres de delay, que passam de 6 para 11 estruturas, garantia de som mais apurado em todos os pontos ao longo da faixa de areia. Também haverá uma área exclusiva para pessoas com deficiência, camarote de 2 andares com house mix, estúdio de TV, 20 tendas de alimentação e bebidas e mais 5 bares instalados na faixa de areia, acoplados às torres de delay do lado do mar. Nos palcos, grandes nomes da música se apresentarão. O DJ Alok abre com pompa a temporada de shows gratuitos no litoral do Paraná, que começa na próxima sexta-feira, dia 9 de janeiro, em Matinhos. O mesmo palco vai recepcionar artistas variados, como Zenete Cristiano, Raça Negra, Gustavo Lima, Ana Castela, Paralamas do Sucesso e outros. Em Pontal do Paraná, a montagem do palco no Centro de Eventos Marisol também está na reta final de conclusão. E assim como em Matinhos, o palco será maior do que o anterior. Os primeiros acordes estão marcados também para o dia 9 de janeiro, com a apresentação de Luan Pereira e Country Beat. Vão tocar por lá, durante janeiro e fevereiro, artistas como Atitude 67, Gustavo Mioto, Dilcinho, Israel e Rodolfo e Murilo Huff. O governo do Paraná espera superar o recorde de público registrado na edição passada, que viu mais de 1,8 milhão de pessoas curtirem os shows ao longo da temporada 2025. E os detalhes do Verão Maior Paraná você confere aqui no Pix News. Agora a gente vai fazer uma rápida pausa e você vai ver a seguir a volta para casa depois das festas da virada. BR-101 Sul deve registrar mais de 600 mil veículos nos próximos dias. Terremoto assusta moradores da Cidade do México nesse segundo dia do ano. E autoridades suíças trabalham na identificação das vítimas do trágico incêndio que deixou cerca de 40 mortos. O intervalo é rápido, nós voltamos já. Santa Catarina está na potência máxima. Até 2026, teremos 1.000 quilômetros de nova rede trifásica. O Celé mudou o nosso padrão de vida, vamos dizer assim também, né?
Antes a gente tinha muita preocupação de queimar aparelhos e com essa mudança não tivemos mais esse problema. Hoje a gente pode investir em maquinários maior, né? É assim, somando energias, que governo do estado e Celesc constrói a maior rede trifásica da história. Lembra como estava a nossa cidade? Aí a prefeitura chegou chegando. De 2021 para cá, são mais de 130 obras concluídas. Só este ano foram 46 obras anunciadas e ou entregues. E o investimento em mais de 11 carros 0 quilômetro. Um total de 57 melhorias em 2025 para Garopaba. Tem obra por todo canto. E agora mais um pacotão de 45 obras e ruas para serem pavimentadas. Mas onde tem? Aqui tem. Aqui também 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 tem. Meu bairro de Cara Nova. É acessibilidade, segurança e conforto para você, trabalhador e família. E não para não. É muita obra ao mesmo tempo. Tem praça no Siriú vindo aí e o Parque da Lagoa das Capivaras. E alô, Areias de Palhocinha! A máquina por aí vai demorar para desligar. São 26 ruas para pavimentar. É a prefeitura que mudou a cara de Garopaba em ação. É o maior investimento já realizado na cidade. É mais que trabalho, é servir nossa gente. Essa é a Garopaba pra frente, cuidando da gente. A vida precisa de cuidados. E para garantir saúde, é preciso dedicação, presença, laços fortes e esforço constante. A Casan está passando por uma profunda reestruturação com investimentos recordes em infraestrutura de água e esgoto em todo o estado. Mais segurança no abastecimento e ampliação no saneamento com mais qualidade e eficiência. Governo de Santa Catarina e Casan. Cuidar da vida é nossa maior obra. Olá, estamos de volta. Obrigado pela sua companhia sempre aqui no Pix News. E o retorno do feriado de Réveillon mantém o trânsito intenso no trecho sul da BR-101 em Santa Catarina. A CCR Via Costeira, concessionária que administra o trecho, prevê grande circulação de veículos entre Paulo Lopes e Passo de Torres nos próximos dias. O pico já foi registrado antes da virada do ano e agora a atenção se volta para quem está retornando para casa. A movimentação mais forte antes do Ano Novo já ficou para trás. Entre os dias 29 e 31 de dezembro, mais de 500 mil veículos passaram pelo trecho sul da BR-101. O maior volume foi registrado na terça-feira, véspera do Réveillon, com mais de 218 mil veículos. Agora, o desafio é o retorno das festas. A partir desta sexta-feira, a Via Costeira projeta fluxo elevado durante todo o final de semana. Só neste período, devem circular mais de 600 mil veículos entre o litoral sul e a divisa com o Rio Grande do Sul. No sábado, a expectativa é de mais de 224 mil veículos. No domingo, o movimento segue alto, com quase 200 mil, e na segunda-feira, o fluxo continua intenso, com mais de 205 mil veículos previstos. Para quem ainda vai pegar a estrada, o planejamento faz diferença. A orientação da concessionária é viajar antes das 6 da manhã ou após as 8 da noite, horários que reduzem o tempo de viagem e o risco de acidentes. Um forte terremoto de magnitude 6,5 atingiu a cidade do México nesta sexta-feira. O tremor interrompeu uma coletiva de imprensa da presidente Cláudia Sheinbaum, mas não há relatos de danos graves até o momento. Muitos moradores da Cidade do México saíram de casa assustados nesta sexta-feira após sentirem os efeitos de um forte terremoto. O Serviço Sismológico Nacional informou que o tremor de magnitude 6,5 teve o epicentro a 15 quilômetros de São Marcos, no estado de Guerreiro do Sul do país. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, informou que o sismo foi sentido em vários pontos da capital e obrigou a suspensão da habitual coletiva de imprensa matinal
original da presidente. A líder disse que, a princípio, não havia relatos de danos graves. Parte da Cidade do México, principalmente a área central, foi construída sob o subsolo lamacento, do que antes era um lago, o que a torna particularmente vulnerável a terremotos. Os mais sentidos são os que se originam na costa de Guerrero, a menos de 400 quilômetros. Com apoio do Serviço Sismológico Nacional, foram desenvolvidos sistemas de alerta que avisam sobre terremotos fortes e dão aos moradores da Cidade do México até 1 minuto para ficarem em segurança. O governo da cidade instalou alto-falantes em postes de iluminação pública que transmitem o alerta sísmico. O México está situado entre 5 placas tectônicas, cujos movimentos fazem do país um dos que registra maior atividade sísmica no mundo, particularmente na costa do Pacífico, da fronteira com a Guatemala até o estado de Jalisco, no oeste. O presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro, se esquivou sobre o suposto ataque terrestre americano no país. O presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro, não confirmou nem desmentiu durante uma entrevista um suposto ataque a uma instalação do narcotráfico que, segundo Donald Trump, as forças dos Estados Unidos executaram em território venezuelano. Ele também se mostrou aberto a dialogar com o país. Poderíamos conversar. O Sistema de Defesa Nacional garantiu a integridade territorial. Se eles quiserem conversar sobre um acordo para combater o narcotráfico, estamos prontos. Se quiserem petróleo, a Venezuela está pronta para investimentos, como no caso da Chevron. Quando, onde e como eles quiserem, depende dos Estados Unidos. No início da semana, Trump afirmou que forças de segurança do país destruíram uma área de atracação para embarcações supostamente utilizadas para transportar drogas na Venezuela, o que seria o primeiro ataque de Washington em território venezuelano. Os Estados Unidos enviaram uma flotilha militar ao Caribe em agosto e bombardearam quase 30 embarcações, com um balanço de mais de 100 mortes. Caracas denuncia que as manobras pretendem derrubar o governo de Maduro. O governo americano afirma que as ações fazem parte de uma operação contra o narcotráfico. E pelo menos 6 pessoas morreram em confronto entre forças de segurança e manifestantes no Irã em protesto contra o custo de vida. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que se o Irã matar manifestantes, Washington irá em seu socorro. O país respondeu que ele deveria ter cuidado com os seus soldados. Pelo menos 6 pessoas morreram em confrontos entre manifestantes e forças de segurança durante protestos contra o alto custo de vida que começaram no domingo na capital Teherã e se espalharam para universidades e outras regiões do país. Segundo a agência de notícias Fares, 2 civis morreram na quinta-feira na cidade de Lordegan, outros 3 em Asna, onde manifestantes teriam atacado uma delegacia de polícia e um membro das forças de segurança morreu. A agência também relatou outros danos, quase 20 feridos e várias prisões. A República Islâmica sofre há anos com o aumento desenfreado dos preços de produtos básicos e com a desvalorização crônica da moeda. Em dezembro, os preços subiram 52% em relação ao ano anterior. A moeda nacional, o real, perdeu mais de 1/3 do valor em relação ao dólar no último ano. Nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em uma rede social que se o Irã matar manifestantes, Washington virá em seu socorro. Um assessor do líder supremo iraniano respondeu prontamente, indicando que Trump deveria saber que qualquer interferência dos Estados Unidos nessa questão interna desestabilizaria toda a região e prejudicaria os interesses americanos. E o advertiu: tome cuidado com os seus soldados. A Suíça trabalha para identificar as vítimas após a tragédia que matou cerca de 40 pessoas no Ano Novo. Muitas delas ficaram feridas, várias em estado grave. Autoridades suíças trabalhavam nesta sexta-feira para identificar os cerca de 40 mortos no incêndio que atingiu um bar na sofisticada estação de esqui de Crans-Montana no dia de Ano Novo.
O Ministério Público do Cantão de Valais, no sudoeste do país, afirmou que grandes recursos foram mobilizados para identificar as vítimas e devolver os corpos às suas famílias o mais rápido possível. Mas a polícia alertou que o trabalho pode levar vários dias. As autoridades disseram que 115 pessoas ficaram feridas, 80 delas em estado grave. O incêndio começou por volta de 1h30 da madrugada do primeiro dia de Ano Novo no bar Le Constellation. Muitas pessoas, a maioria jovens, comemoravam o Ano Novo no local, popular entre turistas. Ainda não está claro quantas pessoas estavam no bar, que tem capacidade para mais de 300 pessoas. Recebemos uma ligação de um amigo que estava visivelmente em pânico e explicou que aparentemente havia ocorrido uma explosão. Quando chegamos, já havia uma grande equipe de emergência no local. Aliás, pelo que entendi, eles chegaram muito rápido. Foi chocante ver pessoas no chão sendo reanimadas, pessoas saindo queimadas. Não é uma cena agradável. Des gens qui sortent, qui sont brûlés, visiblement, c'est pas très joli à voir, quoi. Testemunhas concordam sobre a possível causa das chamas. Sinalizadores presos a garrafas teriam atingido o teto, causando um incêndio generalizado. Os feridos foram levados para hospitais em várias cidades da Suíça e até para os países vizinhos, França e Itália. Angelina Jolie, estrela de Hollywood, visitou nesta sexta-feira a passagem de Rafah, no lado egípcio da fronteira, para analisar a situação humanitária enfrentada pelos habitantes de Gaza, região palestina profundamente atingida por mais de 2 anos de guerra contra Israel. A ex-enviada especial do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que chegou com uma delegação dos Estados Unidos, disse estar honrada em se encontrar com voluntários de ONGs posicionados perto da passagem. Segundo a mídia local, Jolie participou da visita para examinar as condições dos palestinos feridos que chegam da faixa de Gaza e a entrega de ajuda humanitária. Nem a atriz nem as autoridades emitiram uma declaração oficial sobre esta visita. Uma das figuras mais icônicas de Hollywood, Angelina Jolie, deixou o cargo de enviada especial do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no final de 2022, após mais de 20 anos de serviço, afirmando que queria trabalhar de forma diferente e em questões humanitárias mais amplas. Ela realizou mais de 60 missões de campo ao longo dos anos. Com a fama, tinha certeza de atrair a atenção da mídia para a causa dos refugiados. A reabertura da passagem de Rafah, estipulada no plano de paz para o território palestino e há muito reivindicada pela ONU e pela comunidade humanitária, não foi autorizada por Israel desde que o cessar-fogo em Gaza entrou em vigor em 10 de outubro do ano passado. E o Pix News de hoje fica por aqui. Nossas reportagens e a edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. A gente pede para você curtir e compartilhar os nossos conteúdos. Mais notícias está na tela no nosso site pixtv.com.br. Você fica agora com o CinePix e o filme O Último Matador. Uma excelente noite e um 2026 com muita saúde e muita paz. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.